música diz: não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus, aplauda ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Dependemos de Ti. Fala conosco nesse momento, Espírito Santo. Nosso coração, a nossa alma, o ambiente está pronto para receber a palavra que vem dos céus para as nossas vidas. É o nosso pedido, Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Nós iniciamos hoje, irmãos, uma série de mensagens com esse título, falando sobre paternidade. Eu tenho percebido e tenho me debruçado sobre esse assunto. E tenho percebido que o principal fator dos problemas crônicos que vivemos em nossa sociedade é a disfunção de paternidade. E o que seria isso, pastor? O que seria disfunção de paternidade? É quando a paternidade estabelecida por Deus, ela não é cumprida por nós. E há um propósito maligno nisso, tá, gente? Há um propósito maligno. Eu tenho percebido, quando nós olhamos para as problemáticas da sociedade, essas problemáticas estão intimamente ligadas a problemas com os pais, mas principalmente um problema com a paternidade, com o pai. E por que eu digo que é uma estratégia maligna? Eu falei muito sobre isso ano passado, né? Durante todo o mês de aniversário da nossa comunidade, em julho do ano passado, eu fiz uma série falando sobre isso. A proposta do nosso inimigo é exatamente manchar. Isso mesmo, é manchar a forma que nós olhamos para o Pai Celestial. E nesse tempo que eu tenho vivido meu ministério, atendendo pessoas, acompanhando famílias, e como minha esposa dizia hoje, né, toda semana a gente está conversando com gente. E quando a gente vai ouvindo situações agudas, as situações espinhosas nas famílias, envolvendo marido, mulher, filhos, que a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais no assunto, a gente chega aonde? Problema de paternidade. Sempre, irmãos, sem exceção. Eu falei domingo passado sobre um livro que eu recomendo você ler. Não é um livro cristão, é um livro secular, chamado A Crise do Menino. E é um livro que trata sobre toda a problemática na sociedade que envolve a paternidade. O nome do livro é A Crise do Menino. E esse autor, que é um pesquisador, é um cientista que pesquisa, ele foi para dentro da maior penitenciária da Flórida. O que ele constatou? 85% aproximadamente. Penitenciária masculina, feminina. Aproximadamente 85%. Aqueles homens e mulheres que ele pesquisou, problema com o pai. O pai que morreu, o pai que abandonou a família, o pai que espancava a mãe, o pai que abandonou os filhos, 85%. Isso é um fato. E como eu digo, há uma estratégia maligna. Por quê? Porque se a paternidade terrena ela é atingida, a forma que esse filho e essa filha vai olhar para o Pai Celestial vai ser aproximadamente na mesma medida. É um fato. E no ano passado nós falamos sobre isso. No mês de aniversário da nossa comunidade, a gente terminou, né, uma série falando sobre a nossa vitória.
e Deus trouxe ao meu coração para que eu desse continuidade. E aí eu quero lembrar a você as 5 mensagens, bem rápidas, as 5 mensagens que nós ministramos o ano passado. E aí, se você quiser, né? Porque as 5 mensagens que eu ministrei o ano passado é a base, e hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai focar em outro assunto, mas falando sobre paternidade. Se você quiser assistir essas mensagens, as 5 estão na nossa plataforma do YouTube. Você pode pesquisar lá, Comunidade Farol Sergipe, Paternidade, e estão as 5 mensagens lá. Mas eu fiz um resumo aqui, lembrando a você sobre o que tratamos. A primeira mensagem que eu preguei foi sobre orfandade. E eu falava sobre filhos órfãos. Mas eu tratava mais profundamente sobre um espírito de orfandade. E é sobre isso que a gente vai tratar quando a gente trata de paternidade. Um espírito de orfandade. E o que seria isso, pastor? O que seria esse espírito de orfandade? O espírito de orfandade, irmãos, é uma atmosfera que se instala na vida de um filho e de uma filha, que o pai foi tirado, a figura paterna foi tirada de forma abrupta, não necessariamente com a morte física. Porque grande parte daquilo que eu conheço de espírito de orfandade na vida de pessoas são filhos órfãos de pais vivos. Que é pior, né? Esse filho que essa paternidade morreu, quando esse filho viu a sua mãe ser agredida pelo seu próprio pai. Ali, essa paternidade morreu para esse menino, para essa menina. É esse espírito de orfandade que eu falo. É uma atmosfera que se estabelece na vida de uma pessoa que a figura paterna foi tirada. E é terrível, irmãos, porque o espírito de orfandade traz escassez. E normalmente, preste atenção no que eu vou dizer, o espírito de orfandade, ele se estabelece através de um pecado. O espírito de orfandade se estabelece numa família através de um pecado. Seja o pecado do abandono, seja o pecado da traição da família, porque às vezes a gente acha, né, que o pai traiu apenas a mãe, a esposa. Não, o pai traiu a família. E aí a orfandade se estabelece. Foi sobre isso que eu ministrei na primeira mensagem. Na segunda mensagem, eu falei sobre os direitos dos filhos. Eu falei sobre 5 mulheres, as filhas de Zelofeade. Essa história está narrada no livro de Números. E a palavra diz que quando Moisés começou a distribuir a terra de Canaã entre as famílias, começou a lotear, né? Então, conquistou a terra e ele começou a distribuir aquilo que era herança. Era uma reforma agrária mesmo, né? Então o Senhor deu a terra prometida e Moisés começou a distribuir a terra. Quem concluiu esse serviço foi Josué. E a Bíblia diz que 5 irmãs, filhas desse homem chamado Zelofeade, vendo todo mundo recebendo a sua herança, elas perceberam que não iriam receber. Por quê? Porque eram mulheres e porque não tinham nascido, obviamente, homem. Naquela época, a lei dizia que só recebia herança os filhos. Então essas 5 mulheres, filhas desse homem chamado Zelofeade, procuram Moisés e dizem para ele: olha, o nosso pai morreu. Tem esse detalhe, né? Elas dizem: o nosso pai morreu por causa do pecado dele. Vocês entendem por que eu digo? Que o espírito de orfandade é resultado de um pecado. E a Bíblia diz que elas falam para Moisés: e agora a gente não vai receber herança? Só porque a gente é mulher? Não, a gente tem direito também. Todo mundo vai receber um pedaço de terra? A gente também quer. E a palavra diz que por conta dessa atitude corajosa dessas mulheres, Deus diz a Moisés: mude a lei, pois elas têm direito. E eu falei sobre isso, sobre os direitos que os filhos têm. Irmãos, tudo que nós deixamos para os nossos filhos, sejam bens, sejam histórias, sejam lembranças, tudo isso se chama legado. O apóstolo Paulo diz que os pais que precisam entesourar para os seus filhos, não os filhos para os pais. E a palavra em grego aí usada em tesourar é um tesouro mesmo, isso é legado.
E eu ministrei sobre aquilo que Deus deixou como legado para nós filhos. Infelizmente, alguns filhos receberam o pior legado dos seus pais, mas Deus deixou um legado de bênção no nome de Jesus. Você pode dizer amém? A nossa terceira mensagem, eu falei sobre a paternidade de Jesus, né? Eu digo que Deus fez questão. Jesus iniciando o seu ministério, a palavra diz que Jesus vai para o batismo, né? Se encontra com o seu primo João, João o batiza, e a Bíblia diz que quando Jesus, né, está saindo das águas, está começando tudo, tá, gente? Jesus está saindo das águas do Rio Jordão, a palavra diz que os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre ele em forma de pomba, repousa sobre ele, e a palavra diz que vem uma voz do céu que diz: esse é o quê? É o meu filho, o quê? Amado, em quem eu tenho prazer. Por que você acha que Deus fez questão dessa declaração pública? Deus estava deixando bem claro para toda a humanidade, para os discípulos que seguiriam Jesus, para as autoridades religiosas de Israel: eu tenho um compromisso com esse menino aí. Alguns pais acham, irmãos, que apenas sentir é suficiente. Deus está deixando bem claro que nós, pais, se queremos ter filhos saudáveis, nós precisamos sentir e deixar isso público, pois isso marca referencial. Quer ver? A Bíblia diz que Jesus termina de se batizar, Deus faz essa declaração. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que o Espírito pega Jesus, leva para o deserto, e lá ele passa quantos dias? 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E quando o diabo, no 40º dia, fala com Jesus, vocês lembram? Qual foi a primeira coisa que ele questionou a Jesus? A paternidade dele, a filiação dele. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Eu costumo dizer que Jesus olhou para o maligno, né? Disse assim: ô bobinho, tem 40 dias que eu ouvi algo do meu pai, que é inquestionável se ele é meu pai ou não. Você já conversou com alguém que infelizmente enveredou pelas drogas? Normalmente, quando alguém consegue cooptar um garoto, uma garota para as drogas, sabe o que é ofertado antes das drogas? Referência. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir a série do El Chapo, né? Os maiores traficantes do México. E a série mostra muito bem como foi que aquele garoto foi cooptado. O pai, um alcoólatra, ele trabalhava, o pai pegava o dinheiro dele e ia gastar com bebida e com prostitutas. E então, chega perto daquele menino, um traficante, que deu a ele o quê? Referência. Referencial. Quando nós não temos, irmãos, referencial de paternidade, eu falei isso nos cultos da manhã, né? Deus sempre, quando a gente perde o referencial de paternidade, Deus sempre vai prover na nossa vida alguém, uma figura para trazer esse referencial de paternidade. Eu mesmo sou órfão de pai e de mãe, não tenho mais o meu pai nem minha mãe. E quando eu olho para a trajetória da minha vida, depois de perder meu pai e minha mãe, é nítido, eu vejo rostos, eu vejo pessoas que Deus usou para chegar nesse lugar de provisão que eu sempre tive necessidade. Deus sempre usou. Agora saiba de uma coisa, o diabo também usa pessoas para tentar ocupar esse lugar. E por isso que cada vez mais jovens vão procurar esse referencial aonde? Nas drogas. E deixa eu te dizer, antes da droga ser oferecida, alguém trouxe um referencial de quê? De família, de paternidade, de confiança. Sempre é assim, gente. E foi sobre isso que eu ministrei na nossa terceira mensagem, falando sobre esse cuidado de Deus em dizer para Jesus e para todo mundo ouvir, né? Tá aí, tá vendo esse moleque aí? Isso aí é meu filho amado, eu tenho prazer nele. Quando o diabo questiona de quem Jesus era filho, Jesus estava seguro. Por quê? Porque Deus já tinha declarado
isso. A quarta mensagem que eu ministrei foi sobre grandes homens, pequenos pais. Eu falei sobre dois personagens da Bíblia, Davi e Jacó. Homens notáveis, pais pequeninos. Homens grandiosos, mas no papel de pai, homens, infelizmente, diminutos. Que é o que acontece muito, né? Às vezes a gente se torna homem notável, líder, mas no nosso papel de paternidade, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. E nessa mensagem, eu convidei todos, né? Até você que ainda não é casado e vai ter tua família, o cuidado que nós precisamos ter. Porque a maior bênção é a gente conseguir gerar herança para os nossos filhos, legado para os nossos filhos. E na última mensagem da série que ministrei ano passado, eu falei sobre filhos não escravos. Eu lembrei a história do filho pródigo, né? Lembram da história? A palavra diz que aquele garoto chega para o pai e diz: eu quero minha parte da herança. O pai dá, ele pega o dinheiro, vai embora e torra tudo, né? Acaba com o dinheiro. A palavra diz, e a Bíblia dá o detalhe, com o que foi que ele gastou. Ele gastou com bebida e com prostitutas. É assim que a palavra diz. Jesus contando essa parábola, né? Quando o dinheiro acaba, ele começa a passar necessidade, e a Bíblia diz que, não tendo mais nada, ele vai procurar um emprego para cuidar de porcos. E faminto, a Bíblia diz que ele olha para o porco comendo e tem desejo de comer a lavagem do porco, de tanta fome que ele estava. Nesse momento, então, ele tem um estalo, né? E ele diz: eu tenho que voltar para casa. Como eu me coloquei nessa situação? Como eu me permiti chegar nesse estado? E quando ele está nesse momento, de quem é que ele lembra, gente? De quem? De quem? Do pai. Porque quem tem referência de pai sempre vai lembrar daquele lugar de paternidade. Só que ele estava tão envergonhado de si mesmo, a Bíblia diz que ele estava tão envergonhado da sua condição, que ele diz assim, né? Já sei, vou me levantar e vou ter com meu pai. Quando eu chegar lá eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, me receba como um jornaleiro. O que era o jornaleiro, gente? Era o trabalhador freelance, não era nem o de carteira assinada, tá? Era o trabalhador e era chamado de jornaleiro, pois ele ganhava e trabalhava para uma jornada de trabalho. E ele diz: eu vou voltar. Se ele não quiser me receber como pai, que ele me receba como patrão. Agora, deixa eu te lembrar de algo. Por que que ele lembrou do pai e disse: se ele não me receber mais como pai, que ele me receba como patrão? Porque ele sabia o patrão que o pai era. Ele, lembra que ele diz assim: os trabalhadores do meu pai têm o que comer. Ele estava dizendo assim: esse aqui que me deu emprego, esse aqui só me dá o dinheiro, quando terminar o dia ele vai me pagar. O meu pai não. Meu pai é um patrão tão bom que quando alguém está com fome, além de dar o salário, ele dá comida. Então eu já vou estar no lucro, né? Se eu voltar lá e não quiser me receber como filho, pelo menos um bom patrão ele vai ser para mim. E a palavra diz então que ele volta. Como é bom a gente ter referência, né? Nós pais, irmãos, o Senhor nos muniu de dons para a gente deixar para os nossos filhos referenciais. Foi para isso que o Senhor nos deu o dom de ser pai, de ser mãe. A Bíblia diz que quando ele volta, né, o pai o recebe, não questiona nada, tira a roupa velha, coloca a roupa nova, coloca sapato novo, coloca o anel da família, o abraça, manda matar o novilho gordo, e a palavra diz que dá uma festa. O filho mais velho, quando chega que vê a festa, pergunta: o que é que está acontecendo aí dentro? Sempre tem um fofoqueiro, né, gente? A Bíblia diz que alguém diz para o filho mais velho: teu irmão voltou. Você percebe que é tom de fofoca? Porque ele diz assim: teu irmão voltou e teu pai matou o novilho gordo. Tipo assim, esse ingrato aí, gastou o dinheiro todo do teu pai, agora teu pai está dando uma festa para ele. Aí o filho mais velho emburra, né? E não quer entrar. O pai percebe que o filho não quer entrar, vai lá e diz: ô filho, por que você não entrou? Ele diz: ô pai, toda a minha vida eu trabalhei para o Senhor como um escravo. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho, gastou tudo, e agora o Senhor mata um novilho gordo.
O que é que o pai disse para ele? Ô filho, tudo que é meu é teu. Você acha que precisa de autorização minha para pegar um cabrito? O cabrito é teu, a herança é tua. E é um perigo muito grande, irmãos, quando nós não nos sentimos filhos, com direito à herança, né? E algumas pessoas estão vivendo a vida assim, se sentindo escravos. Mas há uma cura de Deus em relação a isso, no nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos começar a falar sobre um menino que a paternidade foi tirada dele, não por escolha dele, nem por escolha do seu pai, mas uma condição da vida o afastou dessa relação de paternidade. Porque isso também pode acontecer, tá, gente? Às vezes a paternidade ela falha não porque o pai falhou, às vezes é porque o pai falhou. Mas às vezes uma condição da vida, e a nossa vida, né, gente? Por vivermos num ambiente de queda humana, a vida ela sempre vai conspirar contra a promessa de bênção, né? E esse personagem que eu quero trazer nessa tarde, a vida lhe trouxe uma condição muito ruim. Ele foi tirado de perto do pai por uma situação familiar. Nós vamos falar sobre José. A palavra diz que o seu pai Jacó teve 12 filhos. 12 filhos. Jacó era casado com 2 esposas, né? Nós estamos falando de uma cultura da época em que isso era possível. Como foi que aconteceu esse casamento? A Bíblia diz que ele está fugindo da casa do pai, fugindo do seu irmão que queria matá-lo. Olha aqui, que condição familiar, né? E a palavra diz que ele vai para a casa do tio e quando chega lá ele se estabelece e ele se apaixona pela sua prima, Raquel. Ele fala com o tio e diz: olha, eu quero casar com a minha prima. E o tio diz: tá bom, só que você vai ter que pagar o dote. E o dote são 7 anos de trabalho. E Jacó disse: maravilha, vou trabalhar. Eu gosto desse detalhe quando a palavra diz que para Jacó, trabalhar pelo amor de Raquel, 7 anos pareceram dias. Ô meu irmão, quando a gente está fazendo aquilo que nos dá prazer, o tempo passa que a gente não vê. A Bíblia diz isso, que 7 anos para ele pareceram dias. Quando chega a época do casamento, ele casa e no outro dia ele descobre que foi enganado pelo tio. Porque naquela época não tinha energia elétrica, né? As noivas casavam de véu. No outro dia, quando ele levanta o lençol, ao invés de Raquel, está Lia. Ele vai para o tio: ó, o senhor me enganou. Ele disse: é porque aqui a gente casa a primeira mais velha. Então, você vai ter que casar com Lia. Mas eu não quero. Não, agora você já está casada. Mas eu quero a mais nova. Agora você trabalha mais 7 anos, 14 anos só para pagar o dote. E a Bíblia diz que a Raquel não conseguia gerar filhos, ao passo que Lia, ela conseguia gerar filhos. E Jacó foi tendo filhos com Lia. A palavra diz que Raquel entra num nível de desespero que chega para o seu marido e diz: ou você me dá um filho ou eu morro. Aí ele diz para ela: você está achando que eu sou Deus? Quem fechou a sua madre foi Deus. Tipo, vá se resolver com ele. Naquela época, gente, quando a mulher não conseguia gerar filhos, ela entregava a sua escrava para gerar filhos para ela. Então, quando a gente vê os 12 filhos de Jacó, com Lia e com Raquel, os 12 não foram filhos naturais das duas. A palavra diz que tanto Lia quanto Raquel entregaram suas escravas para gerar filhos para elas, porque havia uma disputa de irmãs. Até que Deus ouve a oração de Raquel e ela consegue gerar o filho. E quem foi seu primeiro filho? José. Quando aquele menino nasce, Jacó exulta. A palavra diz que José nasceu na velhice dele. Então havia um misto, né? Um misto de sentimento de pai e de avô. Era algo assim inexplicável. E ele então dedicou todo o seu amor àquela criança. Para piorar a situação, porque isso gerava ciúmes aos irmãos, nos irmãos. Logo depois Raquel tem outro filho e na hora do parto ela morre. Foi quando nasce Benjamim. Imagina, depois que Raquel morre, Jacó dedica todo o seu amor para esses 2 meninos, mas em especial para José.
que a palavra diz que era o filho da sua velhice. Os irmãos viam a forma que Jacó tratava José, diferenciada da forma que ele tratava os outros irmãos. Para piorar a situação, a palavra diz que um dia ele dá um presente para José, uma túnica, né? Eu confesso para os irmãos que desde criancinha na escola bíblica, né? Classe Cordeirinhos de Jesus, Soldadinho de Cristo, eu sempre ouvi, gente, que Jacó tinha dado para José uma túnica de várias cores. Aí eu vou estudar a Bíblia e você percebe que houve uma distorção na hora da tradução. E não era uma túnica de várias cores, né? Você percebe que era uma túnica longa. Aí eu me decepciono, eu disse, oh meu Deus. Toda a minha vida eu estou aqui, né, visualizando a túnica de várias cores, e agora vem esse estudioso aí e diz que é uma túnica longa. Mas a palavra diz que essa tal de túnica, seja de várias cores ou longa, gerou um ciúme. Para completar, a Bíblia diz que esse menino começa a ter sonhos que mostrava o futuro dele, né? Porque Deus estava preparando José para o governo. Guarde isso no seu coração, tá? O processo que a gente vive, seja ele bom ou ruim, não é que Deus faz a gente viver, mas quando Ele permite a gente viver, Ele está nos preparando para um lugar que Ele nos quer. Sempre é assim, irmãos. A palavra diz que esse ciúme dos irmãos vai aumentando e eles começam a tramar. Olha que coisa, a morte de José. Um dia esses irmãos vão apacentar as ovelhas numa terra meio distante, na terra de Siquém, e eles demoram a voltar, e Jacó diz para José, que já tinha uns 17 anos, tá, gente? Vá lá ver onde estão seus irmãos e traga notícias deles. A Bíblia diz que José vai, e quando os irmãos estão lá apacentando as ovelhas, que vem José vindo, né, com a sua túnica longa, de longe eles percebem que é José e começam a dizer, ó, lá vem o sonhador. E a palavra diz então que eles começam a tramar a morte do seu irmão. Começam a discutir aí, vamos matar agora, o pai não está perto. No meio dessa discussão, o irmão mais velho, Rúben, consegue convencê-los a não matar o irmão, dizendo, olha, a gente vai ter sangue do nosso irmão nas nossas mãos, vamos dar um susto nele. Está aí um poço, quando ele chegar a gente arranca a roupa dele, joga no poço, quem sabe ele aprende a lição e para de ser esse garoto mimado. Até porque, gente, a palavra diz que José também, ele piorava o problema. A Bíblia diz que ele era um entregador, né? Quando os irmãos aprontavam, quem contava para o pai, como é que a gente diz aqui no Nordeste? Ele era o cabueta da família, né? E a Bíblia diz que ele entregava para o pai tudo que os irmãos aprontavam. Então isso piorava a situação dele, né? E os irmãos foram se enchendo dele. Tiraram a roupa dele, jogaram ele no poço. E a Bíblia diz que enquanto ele estava lá no poço, os irmãos aqui em cima sentados, discutiam se iam matá-lo ou não. Quando eu estava lendo esse texto ontem, o Espírito Santo me trouxe, gente, outra problemática da paternidade, que é um assunto muito espinhoso, mas que a gente precisa trazer para o altar. Imagina a condição, olhe bem para mim. Você está num poço, você não tem o controle na sua mão, e alguém aqui em cima está discutindo se você vive ou morre. Isso tem relação com o que, gente? Com aborto. O aborto, gente, é uma problemática da paternidade. Comprovado, tá? Filhos que o pai e a mãe decidiram, mas não fizeram. E a criança nasceu. Só aquilo que foi discutido já vai trazer para essa criança muitos problemas. Porque o aborto é isso, né, gente? É quando alguém que não tem controle, o indefeso, está esperando alguém decidir se você vive ou morre. A palavra diz que isso aconteceu com José. Ele está dentro do poço, e os irmãos aqui em cima discutindo a vida ou a morte dele. Ah, irmãos, esse é assunto que a gente precisa trazer para o altar. Nós vivemos um tempo onde as pessoas olham para esse assunto, o aborto, e dizem que é um assunto de saúde pública. Ah, meu irmão, eu sempre vou olhar para esse assunto
à luz da palavra de Deus, que você goste ou não, porque é um assunto de vida ou morte. É a luta do que tem poder contra o indefeso que não pode fazer nada. Estudo científico: mães que tiveram aborto espontâneo não decidiram, tiveram que lutar durante muito tempo para se restabelecer, apenas por terem vivido essa crise aguda de vida e morte. Eu não estou te falando o que eu acho, estou te falando aquilo que eu, como pastor, vivencio no dia a dia. Você já conversou com um filho que a mãe e o pai discutiram se tiravam ou não? Converse. Não é um assunto de saúde pública, gente. Nós vivemos um tempo onde a ideologia está se sobrepondo à fé. Nós precisamos entender que esse é um assunto à luz da palavra de Deus que precisa ser discutido, pois isso afeta diretamente a paternidade. José estava vivendo isso, dentro do poço, indefeso, e alguém aqui em cima decidindo se ele vivia ou morria. Os irmãos então tomaram uma decisão: não vamos matá-lo. Vamos fazer o seguinte: estava vindo uma caravana de mercadores de escravos, ismaelitas. A Bíblia diz então que ao invés de matá-lo, eles decidem vendê-lo como escravo. Interessante, né? Ismaelitas eram descendentes de quem, gente? De Ismael. Aliás, vou pregar sobre isso, sobre Ismael. E quem era Ismael, gente? Ismael era filho de Abraão. Olha que coisa, né? Os próprios primos estavam comprando o primo, sem saber. Eu acho que eles nem se conheciam, né? Pois já era a terceira geração depois de Abraão. Mas era uma problemática da família. José levado para o Egito como escravo. A palavra diz que os irmãos pegaram uma capa que tiraram dele, mataram um cabrito, molharam a capa no sangue, chamaram um mensageiro e disseram: leva lá para o nosso pai e diz para ele que a gente encontrou a roupa do filho dele. É curioso porque quando a gente lê esse livro, eu sempre pensei, né, que os irmãos disseram para Jacó: ó, encontramos isso aqui, teu filho está morto. Não, a palavra diz que foi Jacó quem concluiu. Quando pegou a roupa do filho ensanguentado, ele mesmo diz: deve ter sido uma fera que o devorou. E a palavra diz que então Jacó chora, os filhos tentam acalmá-lo, os filhos tentam consolá-lo, e a Bíblia diz que ele não quer consolo. A Bíblia diz que ele chorava e dizia: eu quero ir para a sepultura com meu filho. Era tipo assim, né? Minha esposa morreu, agora só restou José e Benjamim, e agora eu não tenho mais meu filho. E a Bíblia diz que durante anos Jacó chorou a morte do filho que estava vivo. E José aqui no Egito? Longe do pai, porque foi tirado de perto do pai. Vocês lembram que eu falei? Que às vezes a disfunção de paternidade não é por uma decisão do pai ou da mãe, é uma situação da vida. Mas sabe o que me lembrou, gente? Que às vezes a crise de paternidade acontece quando esse filho é tirado de perto do pai e esse pai não consegue lidar com isso. Quando isso acontece? Ao que eu vejo muito. Filhos de casamento depois do divórcio. Os pais se separam, esse homem constitui outra família, tem outros filhos e esquece que a paternidade não cessa. Fica imaginando, sabe, irmão, José aqui no Egito. Naquela época, gente, não tinha celular, não tinha GPS, não tinha WhatsApp. Então possivelmente na cabeça de José aqui, né? Meu Deus, será que meu pai não vem me buscar? Meus irmãos devem ter inventado uma mentira para ele, mas ele deveria me procurar. A mesma sensação de filhos que sabem que o pai está no mesmo bairro, na mesma cidade, mas esse pai está cuidando de outra família, e esse filho está pensando: peraí, ele agora tem outra família, mas eu sou filho. Ah, irmãos, quantos meninos e quantas meninas viveram crise de paternidade exatamente assim.
Para alguns a paternidade morreu quando esse menino viu o pai agredir sua mãe. Ali a paternidade morreu, o pai morreu. Quando esse menino viu esse pai fazer outra família, sem ainda era casado com sua mãe, ali morreu. O pai de José estava vivo? Sim. E José estava vivo? Sim. Mas havia uma ruptura nessa relação de paternidade. A Bíblia diz que lá no Egito, José é comprado por um homem chamado Potifar. Lembra que eu falei? Que Deus às vezes permite as dores do nosso processo, porque Ele está nos preparando para um lugar, né? Foi o que aconteceu na vida de José. José deixa bem claro, anos depois, de que ele sabia o propósito. Quando seus irmãos pensam que ele iria se vingar, o que é que ele diz? Olha, Deus me mandou para cá antes de vocês, porque Ele queria preservar a minha vida e a vida de vocês. Ou seja, José tinha consciência de que o seu processo doloroso tinha um propósito divino. Mas lá quando ele estava vivendo, ele não tinha noção disso. A Bíblia diz que ele vai para a casa de Potifar. E tem um versículo, gente, no capítulo 39 de Gênesis, para a gente encerrar, eu quero te convidar para a gente ler. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 39. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Olha que coisa, né? Longe da família, longe do pai, mas a palavra diz que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Eu gosto demais desse versículo aqui, ó. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Numa terra estrangeira, sendo escravo, e a palavra diz que ele prosperou. Sabe quando nós tentamos, irmãos, justificar os infortúnios da nossa vida, as escolhas erradas que fazemos, o que fizemos, dizendo: ah, pastor, você não sabe como foi minha infância, você não sabe o que meu pai fez comigo, você não sabe o que os meus irmãos fizeram comigo. Gente, a palavra diz que apesar de tudo que aquele menino passou, onde ele chegava, a Bíblia diz que o Senhor o prosperava. Porque às vezes, irmãos, nós tentamos justificar o pai que nos tornamos pelo pai que recebemos, o que tivemos. Eu gosto demais desse mesmo versículo na versão A Mensagem. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele. Esse menino sofria? Muito. Esse menino teve mágoa? Muita. Esse menino teve tristeza? Muito. Mas a palavra diz que tudo dava certo para ele. De tal forma que acabou indo morar na casa de seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava do lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Ele já não era mais filho, ele era um escravo. Mas a palavra diz que tudo que ele fazia dava certo. Por quê? Porque José entendia que a sua família podia estar longe, seus irmãos podiam tê-lo abandonado, mas ele não sofreu abandono do Pai Celestial. Eu quero convidar você a pensar que apesar da tua história triste,
Teu Pai Celestial nunca te abandonou. Tenha certeza disso. Eu sei que para algumas pessoas aqui a pergunta que mais ecoou na tua mente foi: onde é que estava Deus, pastor? Onde eu passei por tudo que eu já passei, onde é que estava Deus? Será que José, se pensasse nisso, não iria justificar a sua vida de derrotas? Já imaginou, gente, José sem prosperar? Olha para cá. Imagina José vivendo escravo e apenas na senzala. E pensando: meu Deus, isso aqui é resultado dos maus tratos que eu sofri. Isso aqui é resultado do meu pai não ter vindo me procurar. Só que ao invés de focar, de concentrar sua atenção naquilo que tinha lhe causado dor, ele concentrou sua atenção aonde? Na paternidade. Gente, é tão claro a palavra dizendo que Deus estava com ele. Jacó estava perto? Não, mas Deus estava com ele. Jacó foi procurá-lo? Não, mas Deus estava com ele. Foque em quem falhou contigo e você vai ter uma vida de miséria, de tristeza. O que a maioria, meu irmão, minha irmã, o que a maioria faz. Aliás, Deus às vezes deu a oportunidade de alguém ter uma família abençoada, um marido abençoado, uma esposa abençoada. Mas esse homem essa mulher concentra a sua atenção aonde? No pai que falhou com você. José não. Quer ver? Lembra que a palavra diz que logo depois de um tempo a esposa desse homem se interessou por ele? E a Bíblia diz que ela começou a investir sobre ele. Queria porque queria. Até que um dia só estavam os dois em casa, A palavra diz que a mulher vai sobre ele e diz: você vai se deitar comigo. O que é que ele diz? Não posso fazer isso. Lembra a justificativa de José? Porque o que é que ele diz para a esposa de Potifar, porque não podia se deitar com ela? Ele diz assim: eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou estar pecando contra o meu Deus. Ou seja, o Pai que sempre esteve comigo. Lembra a segunda justificativa dele? Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou estar pecando contra aquele que Deus colocou como pai sobre a minha vida, que é teu marido. Irmãos, quando a gente concentra o nosso foco na dor, a gente vive a miséria. Quando a gente concentra o nosso foco na paternidade de Deus, a gente prospera. Deixa eu te dizer, você tem opção. Você tem opção. Nós temos uma tendência muito natural de focar na dor que nos causaram. A Bíblia diz que esse menino era um escravo, e mesmo como escravo, o Senhor prosperou. Sabe quantos anos ele tinha quando foi para o Egito? 17 anos. Sabe quanto tempo demorou para ele chegar ao governo do Egito? Aproximadamente uns 13, 14, 15 anos. José chega na posição de governo do Egito com 30 anos aproximadamente. Sabe com quantos anos José morreu? 110. O que isso me diz? Que durante 13, 14, 15 anos ele viveu um processo doloroso. Mas porque ele concentrou toda a sua atenção na paternidade daquele que nunca abandona. O restante da sua vida ele viveu a prosperidade plena. O Senhor está te convidando para fazer uma escolha. No nome de Jesus. Como pais nós somos falhos. Como mães somos falhos. Mas o Pai Celestial, Ele nunca tirou a sua poderosa mão de sobre a sua vida. Aliás, tem gente aqui que não era nem mais para estar vivo. O Senhor te preservou. O Senhor te resgatou. Tome uma decisão nesse dia. Tome uma decisão nesse dia. Você quer concentrar toda a tua vida em quê? Em quem falhou com você? Deixa eu te dizer com toda a sinceridade do meu coração, você vai sofrer mais. Que é isso, pastor? Porque quando nós concentramos, irmãos, na miséria, o que nós temos de resultado é miséria.
Mas quando nós nos concentramos no amor do Pai e na esperança, aí Ele reserva para a gente um futuro de bênção. O Senhor quer te abraçar nessa tarde, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Nesse momento eu quero te convidar a fazer uma oração sincera aí no teu lugar. Ninguém vai fazer essa oração por você, é você e Deus. Aquele que o seu amor sempre esteve presente na tua vida. E você sabe disso. Aliás, há pessoas aqui que já passaram, que já vivenciaram. Era para você ser uma pessoa cheia de desesperança. Isso até te acompanhou durante uma fase da tua vida. Mas você conseguiu vencer, com muitas dores, mas conseguiu. E nessa noite o Pai Celestial está te dizendo: eu sempre estive te acompanhando, meu filho. Por isso que você não desistiu, por isso que você não sucumbiu. Por isso, minha filha, que você não se perdeu. Porque o meu amor te acompanhou. É isso, meu Deus. É isso, meu Pai. Obrigado porque fomos em todo tempo abraçados, assistidos, cuidados pelo Teu pleno amor. O Teu amor que nos persegue. O Teu amor, meu Deus, que nos preserva. Ah, Pai. Pessoas aqui que foram preservadas. A família falhou, o Senhor não. O pai falhou, o Senhor não. A mãe deve ter falhado, o Senhor não. Ah, meu Deus. O Teu amor, o Teu infinito amor nos persegue, Pai. O Teu infinito amor, o Teu infinito amor é que nos persegue. Obrigado, meu Deus, porque temos certeza disso. Por essa palavra que flui no nosso coração, percebemos que foi o Teu amor que nos sustentou, mesmo quando não tínhamos consciência disso. Porque para algumas pessoas, meu Deus, não havia essa consciência, mas parecia que algo estava lhe acompanhando, preservando, sustentando. O Teu amor, meu Deus, o Teu infinito amor, e te louvamos por isso. Abraça os Teus filhos nessa tarde, meu Deus. Oh, meu Deus, abraça. Obrigado. Obrigado, meu Deus. Seja abraçado, seja abraçada pelo amor do Senhor. No nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Você pode declarar isso. Obrigado, meu Deus. Onde me esconderei? O Seu amor me persegue. O Seu amor me persegue. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, meu Deus, porque em todo tempo o Senhor esteve cuidando. Em todo tempo, meu Deus, o Senhor esteve preservando. Em todo tempo, meu Deus, o Teu amor esteve sobre as nossas vidas. Oh, meu Deus, obrigado porque fomos preservados e cuidados. Louvado seja o Teu nome. Podemos sentir o Teu amor nesse dia. Oh, meu Deus, batiza os Teus filhos com esse amor.
Batiza os teus filhos, meu Deus, com esse amor que nunca falhou e nunca falhará. Amor de pai pode falhar, meu Deus. Amor de mãe pode falhar, o teu não. Oh, obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. O teu amor me persegue, declare isso. Obrigado. O seu amor me persegue. Pra onde fugirei? Onde me esconderei? O seu amor me persegue. Oh, obrigado, Senhor. O seu amor me Obrigado, meu Deus. O teu amor sempre nos perseguiu. Você pode declarar isso. Oh, aleluia. O seu amor me persegue. O seu amor me persegue. Diga isso. Pra onde fugirei? Onde me esconderei? Nada poderá me separar. Diga isso. A morte nem a vida. Nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida. Nada poderá. Poderá me separar. Nem a Diga mais uma vez, nada. Nada poderá me separar. Nem a morte, nem a vida. Nada poderá me Como é bom declarar isso, meu Deus. Podemos sentir o teu amor. A morte nem a vida, nada poderá me separar. Você pode dar um abraço assim e deixar o Senhor te envolver e te abraçar. O teu amor me persegue. O teu amor me persegue. Feche os teus olhos e declara isso. Sinta o amor de Deus sobre a tua vida. Sinta o Senhor te envolvendo, te curando, restaurando a tua vida, o teu coração. Vem sobre nós, meu Deus, como um bálsamo. Vem sobre nós, meu Deus, com cura neste dia. Cura, meu Deus, essa filha. Cura este filho. Ah, meu Deus. Cura, meu Deus, essa decepção. Cura essa dor. Cura essa mágoa. Sabemos que esse amor sempre nos perseguiu. Oh, declara mais. Obrigado, meu Deus, porque em todo tempo fomos cuidados, protegidos, sem exceção, meu Deus. Cuidados, amparados, protegidos. Pois esse amor, oh, esse amor que não falha. Da tua palavra diz em João 3,16 que foi a forma do Senhor amar o mundo, foi de tal maneira que o Senhor enviou teu próprio Filho. Oh, esse amor que nos persegue, esse amor, meu Deus, que não falha. Consola o coração dessa filha, meu Deus. Consola o coração desse filho, meu Deus. No nome de Jesus. Abraça, meu Deus, essa menina, esse menino neste dia. Oh, no nome de Jesus. Traga esse consolo, traga esta cura. Só em Ti somos sarados. Oh, meu Deus, só em Ti somos restaurados. Só em Ti, meu Deus, só no Senhor. Que nessa noite, meu Deus, venha sobre os Teus filhos esse batismo de amor.
trazendo restauração, trazendo resposta, tirando, meu Deus, essa mágoa que insiste em permanecer no coração. Filhos, meu Deus, que nutriram ódio pelo pai, que isso seja estancado neste dia, que haja perdão no nome de Jesus, que haja restauração na alma. É o que precisamos, meu Deus, pois esse amor nos persegue, sempre nos perseguiu. Nos lançamos nos teus braços e sentimos o Senhor nos abraçar. O Senhor nos abraçar, meu Deus. Neste dia, somos curados e sarados por Ti. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor. Esse amor, meu Deus. Persegue. Levante a sua voz, levante as suas mãos e declare isso, no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Absolutamente nada. Aplauda mais uma vez ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Te agradecemos, Pai, por essa noite tão especial. Muito obrigado, meu Deus, por esse tempo nesse lugar, esse tempo de cura, esse tempo de restauração. Os nossos pais terrenos podem ter falhado, o Senhor não. Que possamos retornar para os nossos lares, meu Deus, com essa certeza no coração. Sabemos que o Senhor está nos levando a um lugar de cura, de restauração. Que continuemos, meu Deus, vivenciando esse tempo de cura dos céus para as nossas vidas. Leva os teus filhos em paz, guardados, protegidos. Ah, meu Deus, abençoa a semana dos teus filhos, abençoa, meu Deus, esse início de mês, que venha sobre as nossas vidas a prosperidade do Senhor. Declaramos que contamos, meu Deus, com esse teu favor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, esse amor que nos persegue, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vão em paz. Saia daqui declarando isso. Esse amor é esse amor que me preserva. Deus abençoe.